Hellboy. Na verdade, né? Jovem Hellboy. Voltamos para fechar essa publicação nova da Mitos, o Jovem Hellboy, com a segunda minissérie, Jovem Hellboy e o Assalto no Castelo da Morte. Escrito por Mike Mignola e desenhado por Thomas Snurgowski e Craig Russell. Gente, deixa eu só falar também dessas repercussões do resto do universo de Hellboy. Eu já falei algumas, né, na parte 1, e também eu devo falar um pouco mais aqui na minissérie número 2. Primeiramente, lembra do cara que tentou matar o Hellboy lá no avião, na parte 1? Aqui a gente vai conhecer um pouco melhor dessa organização, que são a Irmandade da Desolação, né? Que são esses monges muito doidos, mas muito doidos mesmo, né? E eles tiveram as revelações do Irmão de Falvi, as promulgações do Apocalipse de Falvi. Gente, a gente já ouviu essa parada aqui no Hellboy, tá? Pra quem tá, né, avançado na leitura do universo de Hellboy, o Frost, que era um dos caras que estava lá no dia que o Hellboy chegou, ele sempre fica, né, falando pro Professor Boom: as revelações de Falvi, Boom, você tem que ouvir, né? E teve aquele conto que a gente recém cobriu aqui no Gilify, que é A Mão Direita da Perdição, onde o Hellboy encontra o filho do Frost, né? E é falado de novo, né, nas revelações de Falvi, que tem uma profecia lá. Eu recitei essa profecia inteira no programa do Hellboy parte 2, o Circo da Meia-Noite, né? A gente vê o Frost falando e tal. Então, essa profecia, a gente já viu bastante vezes. E agora a gente vê que tem toda uma irmandade, né? Que tem o corpo do próprio Falvi, né? Enlatado num sarcófago. E o Falvi parece que tem um terceiro olho na testa. E quando algumas pessoas chegam perto desse corpo, desse ciclope, parece que eles têm a visão, né? A visão do final do mundo, onde o Hellboy, né, tá em meio a chamas, né, segurando uma espada gigante, destruindo tudo. Então isso é o que forma essa irmandade que quer destruir, matar o jovem Hellboy. Lembra que ele falou pro filho do Frost que, né, o Frost fez a vida dele no inferno. Talvez pela primeira vez, e muito recentemente, a gente tá vendo por que a vida do Hellboy foi esse inferno. Porque tinha uma irmandade inteira tentando matar ele quando ele era criança. Também, para quem tá mais avançado também na leitura, né, já viu também a Irmandade Helióptica de Ra. A Irmandade Helióptica de Ra já apareceu um pouco em alguns contos, como o experimento do Dr. Carp, né, que o Hellboy achou um dos seus recôncavos escondidos. Essa Irmandade aparece muito na minissérie do Witchfinder. E a gente vai ver lá que também teve uma coisa parecida na formação dessa Irmandade Helióptica de Ra, que era o Lazort, que era um deus que apareceu para um cara, que era o Jimmy Remy. E o Jimmy Remy também, né, viu essas assombrações do final do mundo, né? Fez também outra Irmandade. Então meio que tá tudo conectado. E também, né, tem uma figura, né, dessa Irmandade Helióptica de Ra, que tem um terceiro olho na testa, né? E esse terceiro olho na testa representa, né, que o Remy conseguia ver além do futuro, né? Essa entidade do Lazort podia ver no futuro também o mundo acabando, né? Então tá tudo meio que ressoando. Parece que muda o nome só. Mas os loucos são iguais. Só muda de nome, né? Pra Irmandade da Desolação, Helióptica, né? Então o mundo, ele rima, né? O mundo de Hellboy, ele rima visualmente aos nossos olhos quando a gente tá lendo. Às vezes você nem percebe a referência, né? Ela fica, você já viu isso em algum lugar? Onde será? E daí quando você vai reler, você vai se tocando esses easter eggs que o Mignola vai pondo. Gente, aqui, no caso, a gente começa em 48 de volta, né? E aqui, o Hellboy já se mudou para Connecticut. Opa, a gente tá em 47, tá? Lembrando que eu fiz aquela conexão com o BPDP Origins, né? Se você leu o BPDP Origins inteira, na segunda minissérie de 47, eles estão jogando beisebol na base do Colorado. Na base no Novo México. Quando passa para 48, eles já estão na base nova de Connecticut, né? Aquela base que a gente bem clássica que começa a série do Hellboy lá, né? Aqui a gente vê que eles se mudaram em meados de 47, né? Então na primeira
na primeira minissérie do Jovem Hellboy, a gente pode inferir, né, que eles estavam viajando lá da base de Novo México e agora eles já se mudaram para essa nova base em Connecticut, né, que até o Hellboy, ele fica, eu tenho que me adaptar aqui, tá meio estranho aqui, eu gostava de lá e tal. Mas enfim, é uma boa, assim, atenção aos detalhes, né? Parece que o Mignola, quando ele vai escrever uma coisa nova, ele vai lá reler tudo que ele já fez, né? Pra casar direitinho, né? Então nada tem furo, nada tem alguma coisa que é desconexa com o lore que o próprio Mignola criou, que é, assim, muito bacana, né? Pra quem é nerd, que pesquisa, né, que nem eu, é muito bacana. Se você não tá aqui só pela diversão, você não vai notar, mas e tá tudo bem. Mas já vou tá te dizendo, né, que tem esse tipo de cuidado. Também esqueci de dizer que as capas, né, elas formam várias referências à cultura pop dos anos 50, 40. Por exemplo, algumas capas remetem às capas do Tintin. Então, a capa anterior deles indo para uma ilha escondida tem também no Tintin, né? Aqui tem o holofote do Hellboy correndo junto com o Lagosta Johnson. Também tem uma capa do Tintin correndo, né, com o holofote. Acho que vou postar essas coisas no Instagram para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas saibam que também tem esse tipo de referência. Falando em Lagosta Johnson, né? O Hellboy, ele tá extremamente doente, gente. Ele tá doentão. Então, ele começa a deitar e ficar cansado e de repente aparece o Lagosta Johnson pra ele e fala assim, eu preciso da sua ajuda. Aí o Hellboy nem pensa direito, ele só fala, ok, deixa eu pegar minha capa. Então ele põe um trapo lá, velho, nele e no cachorrinho dele, o Mac. E na cabeça do Hellboy ele sai numa aventura, né? E nele ele tá trajado assim como o sidekick do Lagosta Johnson. E ele vira o Ciri Escarlate. E aqui tem umas referências à primeira minissérie, né? Ele lembra que ele foi atacado por ciris gigantes na mini, né? E ele fala, eu vou agora me transformar no Ciri, né? No Ciri Escarlate, né? Em referência aos ciris que ele enfrentou na primeira mini e também a heroína que salvou ele, né? Que é a Demônio Escarlate, a Scarlett Santiago, né? Muito legal. Então eles saem aqui, né, em aventuras e onde eles passam, eles imaginam, o Hellboy, né, imagina que eles estão entrando num castelo, enfrentando nazistas que estão com um plano mirabolante para jogar um gás venenoso em Nova York, né, eles têm que salvar. Então tudo vai, né, tipo um robô gigante é uma máquina de refrigerante que o Hellboy soca essa máquina gigante, né. Tem uns manequins e o Hellboy imagina que são zumbis vivos pelos experimentos nazistas, né? Então tudo parece que fica um delírio que o Hellboy tá passando porque ele tá doente. O problema, minha gente, é que nessa mesma situação tem um assassino da Irmandade da Desolação tentando caçar o Hellboy. Nisso, o Hellboy até vê ele, mas ele também reimagina, tipo como se fosse um lich maligno segurando uma faca, com assim, os desígnios demoníacos, né? E o Hellboy, ai meu Deus, eu tenho que fugir. Então parece que o delírio dele tá vindo a calhar, né? Porque se ele não estivesse delirando, talvez ele ia ver uma pessoa só e ele ia baixar a guarda pra esse cara, né? E esse cara às vezes ia conseguir matar o Hellboy. Nisso, o confronto vai escalar e vai ter fim que quando esse cara quase vai matar o Hellboy, não é que o Lagosta Johnson ele consegue ferir esse assassino? Então ele pega e dá um cabo nesse assassino fazendo a marca que ele sempre faz nos bandidos, né? Que é Feel my claw, né? Sinta a minha pinça, né? E ele pega e marca a testa desse bandidão com a pinça incandescente na testa, deixando a marca, né, de queimada da pinça do Lagosta Johnson na testa. Nisso os caras até acham o Hellboy, leva ele pra cama, né? E fala, meu Deus, o Hellboy tava delirando tudo, meu Deus, que nossa. Mas eles encontram o corpo desse assassino e realmente ele tava com a marca na testa. Então fica, né, a questão, tipo, o Hellboy estava realmente delirando? Ali o Lagosta Johnson era um delírio do Hellboy? Ou não? Realmente o fantasma do Lagosta Johnson estava ali junto, né? E tinha a total ciência dos delírios do Hellboy. Se você ficar pensando, gente, você vai ficar num nó de delírio junto do Hellboy. Porque a coisa não tem fim.
A realidade, ela atravessa o sonho, ela atravessa o delírio. E já não vai mais importar o que era real, o que era sonho. Porque realmente a vida do Hellboy foi salva pelo Lagosta Johnson, sendo ele real ou não. Muito legal essa aventura, assim, ela continua com aquele ritmo, né, de descompromissado e engraçado do Hellboy super empolgado em derrotar os nazistas. Tem umas frases muito épicas, tipo, nazistas, vamos bater neles. Nazista precisa de um bom sopapo, né? Então tem coisas muito legais, assim, muito engraçalhadas na minissérie, que eu gosto muito, né? Ela é um bom contraponto a todo aquele ritmo fúnebre, aquele ritmo de apocalíptico tem na série principal, né? Então, é um alívio cômico dentro de uma série, né, super seriuda que é Hellboy. E também, aqui eu já vou abrir uma parte de, assim, um pouco de spoilers, tá? Porque eu quero fazer algumas ligações com o resto do universo que a gente não cobriu aqui no Gibify, que é a publicação do PPDP Origins. No final de PPDP Origins volume 1, a gente vê a minissérie Hellboy 1947. Lá, né, fica estipulado que o professor queria passar um tempo com o Hellboy, então ele leva ele para aquela viagem na minissérie 1, né? Show de bola. Quando passa para BPDP 1948, a gente já vê que eles já estão em Connecticut, né, na nova base. Ou seja, aqui, né, eles já acabaram de se mudar em 47, né? Então, conexão show. Aqui vai ficar um pouco mais complicado, gente, porque no final também da BPDP 1948, a gente vai ter, assim, coisas que vão mudar, né, coisas imutáveis, né? Então, personagens que morrem, a fisionomia do personagem também vai mudar muito. Pra quem é bom entendedor já vai se ligar, né? Então, se essa jovem Hellboy continuar, né, ela tem que ter noção que no universo de Hellboy, em BPDP 1948, em um ano, as coisas mudam drasticamente, né? Então, muito provavelmente, o Mignola, se ele continuar essa série do jovem Hellboy, ele vai estar ligado nessas coisas. Talvez a gente vai perspassar um pouco em paralelo, né, com esses acontecimentos da mini de 1948, ou a gente vai ficar calcado ainda nesse universinho, né, do Hellboyzinho em Connecticut, com o Mac, com o seu cachorro fiel, né? Então, é bem legal. Então, para vocês terem noção que essas minis, né, do jovem Hellboy, ela não pode ir muito para frente. Se ela for muito para frente, ela tem que saber desses acontecimentos do PPDP Origins, tá? Eu vou soltar o spoiler logo. O Mac morre e o Hellboy corta o chifre. Tá? Isso não é tão spoiler, né? Porque a gente sabe que o Mac vai morrer uma hora e o Hellboy vai cortar o chifre. Mas tá nessa minissérie do PPDP Origins, né? Então, o universo ele vai ter que se comunicar dessa maneira, tá? Sem falar, né, que aqui fica a promessa de continuação, né? A Irmandade, desses monges muito loucos aí, eles estão prometendo ainda, né, a vingança contra a besta do Apocalipse. Mas, por enquanto, faz muito tempo que não teve mais jovem Hellboy na gringa, né? Falando aqui de junho de 2025. A gente tá no aguardo aí de uma nova minissérie. Talvez Mignola não pensou em nenhuma história boa para se contar ainda, ou ele tá se organizando com desenhistas, a gente não sabe, né? Mas fica aqui que, por enquanto, tem duas minis, né, que elas são, ao mesmo tempo que diferentes, mas ao mesmo tempo elas se conversam muito, mas muito mesmo com o universo de Hellboy. Mas a gente volta pro guia de leitura normal no próximo programa. A gente se vê lá. Por favor, o que vocês acharam das minis do jovem Hellboy? Comentem aí, avaliem, né, seja no YouTube, seja no Spotify. E, por favor, me digam o que vocês acharam, né? Se você é um leitor de Hellboy despretensioso, o que você achou dessa leitura despretensiosa? Ou se você é maníaco de Hellboy que nem eu, você achou que essas mini casaram com o universo, né? Acho que tem muita gente que, desses diferentes níveis de leitura de Hellboy, que se conversam diferente com essas minis do jovem Hellboy. Eu quero saber de você. Mas a gente se vê numa próxima. Valeu!